Bem-vindas e bem-vindos ao Didaticast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Uma iniciativa da disciplina de didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. A quarta temporada do Didaticast será dedicada à narrativa e reflexão de docentes que atuam na educação básica sobre temas afetos à área da didática. A obra de referência escolhida para essa temporada foi Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. Olá, tudo bem? Eu me chamo Mônica, muitos me conhecem como Mônica Dias, tenho 38 anos, atuo como docente atualmente na Escola Básica Municipal Professora Erondina Medeiros Zeferino, na Rede Pública Municipal de Florianópolis. Eu sou pedagoga formada pela UDESC, especialista em mídias na educação pelo Instituto Federal de Santa Catarina e mestre em educação também pela UDESC. Sou integrante do Grupo de Pesquisa Didática e Formação Docente, UNAP, pesquisadora associada da AMPED no Grupo 8 de Formação de Professores. Atualmente trabalho com os temas na área da alfabetização científica, a pesquisa como princípio educativo, educomunicação, robótica usando o Lego Education, metodologias ativas, ensino híbrido e letramento e cultura digital. Convidada pela professora Carolina, a qual coordena o projeto de extensão Didaticast, para participar da quarta temporada, no sentido de articular minha experiência docente sobre o tema do episódio em que a temática central se concentra na pesquisa e o que o ensinar exige, centrado na obra de Paulo Freire, em que ele alia a pesquisa com a curiosidade do educando. Para iniciar essa conversa, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e explicar para vocês como que eu cheguei até aqui. E eu vou usar uma das subseções da minha dissertação, intitulado Trilhando os Caminhos do Saber, da formação inicial, da docência, do ingresso na pós-graduação. Como eu disse na apresentação, atualmente sou professora de tecnologia. Uma especialização realizada em 2015 me habilitou para esse cargo, mas a partir de 2012, quando eu me formei, fui professora regente de 2012 a 2019. 7 anos na Rede Municipal de Florianópolis e 1 ano e meio na Rede Federal no Colégio de Aplicação da UFSC, que inclusive foi onde eu conheci a professora Carolina. Quando eu me formei, após passar pelo estágio, tinha a convicção de que eu faria tudo diferente. A educação pública suplicava por educadores qualificados. Olha eu que humilde, né? Até porque o que eu vivi na minha formação no ensino fundamental ao médio na rede pública estadual foi bem complicada. Mas hoje, com a maturidade e experiência, percebo que não era culpa dos meus professores, e sim da falta de políticas públicas e investimento na educação e na formação dos professores. Mas isso é uma conversa para outro momento. Mas essa vivência fez com que eu tivesse um olhar diferenciado, pois eu tinha a convicção de que eu gostaria de fazer algo diferente. Os alunos que passassem por mim, eu daria o meu melhor. Até que um dia, no meu primeiro ano de regência, recebi estagiárias da UFSC, e que sem querer compartilharam um e-mail que era para a professora delas do estágio, com cópia para todas as professoras da escola que estavam recebendo as estagiárias. Nesse e-mail havia um relatório nosso, dizendo como nós éramos como docentes, e eu fui chamada de professora conteudista. Uau, logo eu, que estava ali cheia de ideias, planejando com a equipe pedagógica super top, desenvolvendo o planejamento articulado entre as disciplinas, enfim. Fiquei com aquilo na cabeça, mas não levei para o coração. Afinal, 1 ano atrás, eu fazia a mesma coisa com a professora do estágio. Aliás, o estágio é um cafezinho com a escola. O dia a dia como regente é bem diferente, mas isso cada um vai descobrir no seu momento. De 2014 a 2017, eu lecionei em outra escola da rede pública, a Escola Adotiva Liberato Valentim. E aqui eu vou usar outro título da subseção da dissertação, Trilhando os Caminhos do Saber, e me fiz professora pesquisadora, o que me leva a questionar o meu fazer docente. Desde 2014, a minha prática pedagógica esteve de uma maneira ou de outra entrelaçada ao trabalho com pesquisa.
Inclusive em 2019, quando atuei no colégio de aplicação com uma colega que também trabalhou com os fundamentos, os princípios e as estratégias que envolvem o educar pela pesquisa com crianças, pude perceber a mudança substancial na minha maneira de fazer, de ver e de ser professora. Saí do lugar de detentora absoluta do conhecimento e me tornei uma professora pesquisadora. Por isso, questionadora do meu fazer pedagógico. Um fazer que se faz junto com o outro, e nesse caso o outro aqui é o estudante, e não para o outro. O professor Demo, ele auxilia-me nessa discussão quando aponta que trabalhar com a pesquisa com o princípio educativo é elevar o estudante a ser um parceiro de trabalho ativo, participativo e reconstrutivo, para que se possa fazer e fazer-se oportunidade, saindo da posição subalterna e pouco participativa. Aqui eu estou usando a citação da minha colega Mônica Wendhausen. Nessa trilha, a pesquisa passou a ser muito mais do que uma metodologia. Tornou-se um modo, um método do conhecer, um princípio educativo. Compreendi então que seria necessário refletir e aprofundar os meus estudos, no intuito de responder às questões levantadas durante a minha caminhada profissional, com as práticas pedagógicas que tem a pesquisa como princípio educativo. Essas minhas reflexões se intensificaram a partir de uma experiência docente que vivi nessa escola, na Adotiva, em 2014, 15 e 16, lugar em que tive meu primeiro contato com esse tipo de prática, por meio do projeto Aprender a Conhecer, Pesquisar de Corpo Inteiro, o PAC, que aqui vocês vão ouvir falar bastante e eu vou sempre chamar ele de PAC. É oportuno registrar que esse projeto, o PAC, foi criado em 2013 e implementado em 2014. Ele é uma proposta progressiva e contínua de mudança curricular, utilizando a pesquisa como princípio educativo no ensino fundamental 1. Tendo como principal objetivo estimular o protagonismo e a participação das crianças nos processos de ensino e aprendizagem, inclusive no que diz respeito à negociação e renegociação do currículo escolar, na medida que planejam e replanejam, junto ao professor orientador, sua ação discente diante da nova proposta. Aqui estou usando novamente uma citação da Wendhausen. As minhas vivências enquanto professora no projeto PAC, em 2014, com as atividades de pesquisa da temática escolhida pelas crianças, que nesses anos foram Animais da Ilha de Santa Catarina, e nos anos subsequentes as temáticas Plantas Carnívoras, em 2015, Arraias e Tubarões, em 2016. Esses temas pareceram modificar a minha relação com o conhecimento, como também das crianças envolvidas, implicando também uma mudança de perspectiva pedagógica enquanto princípios. Percebi que durante as atividades de pesquisa do PAC, as discussões sobre as práticas pedagógicas realizadas pareciam voltadas ao desenvolver nas crianças a capacidade de ler e interpretar o mundo, avaliando fenômenos e os resolvendo a partir das suas realidades, ou seja, uma postura mais crítica diante da vida. Antes de trabalhar com pesquisa, eu só estava preocupada em dar conta do conteúdo, do currículo, de fazer a atividade de todos os livros, e a curiosidade de uma criança era abafada pela minha preocupação em dar conta do planejamento, e não da coisa mais importante que se tem na escola, que, na minha opinião, ela tem respaldo em referenciais teóricos na área, que é a aprendizagem significativa. Não adianta nada você colocar conteúdo goela abaixo das crianças se ela não for para casa e não internalizar e se não fizer sentido para ela. O Freire aponta que como necessária a compreensão de que ensinar não é transferir conhecimento, mas o desenvolver alternativas para a sua própria produção ou a sua construção. Quando eu entro numa sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos e nas suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto, em face da tarefa que tenho, a de ensinar e a não de transferir conhecimento. Está na página 47 do livro dele da Pedagogia da Autonomia. Sobre isso, o professor Demo também coloca que tanto no sentido de cultivar a consciência crítica, quanto no ato de saber intervir na realidade do modo alternativo com base na capacidade questionadora, trata-se de ler a realidade de modo questionador e de reconstruí-la como sujeito competente. Essa postura não deve ser vista como algo que cabe num momento, noutro não, ou em certos ambientes especiais,
como uma típica atitude que faz parte da nossa maneira de ser e ver permanentemente. Enfim, a minha experiência no PAC me levou para a pós-graduação, e a pergunta feita todos os anos na escola para as crianças deslocou-se para esse momento. O que eu quero aprender sobre a minha prática pedagógica nessa pesquisa? Como pesquisadora no programa de pós-graduação, e atuando no laboratório NAP. Por essas reflexões realizadas durante a trilha investigativa, muitas foram os questionamentos destes processos de ensinar e aprender nos anos iniciais com a pesquisa com princípio educativo. Como Zanella, compreendo que pesquisar é uma atividade ética que se expressa a condição axiológica do pesquisador e o seu compromisso com a realidade em que vive, com a sua vida e de todos. Está na página 48 do livro da Zanella. Em 2020, quando eu me efetivei na rede como professora, mas aí então na área de tecnologia educacional, e agora, Mônica, como que eu faria? Como eu deixaria de trabalhar com o método de pesquisa? Muito simples, busquei um motivo, um problema para resolver. Mas uma amiga me deu uma sugestão. Ela disse, Mônica, vai na hora do recreio das crianças lá no refeitório e dá uma olhada. Por que ela disse isso? Porque em 2019, quando eu lecionei no colégio de aplicação para o 5º ano, uma das disciplinas que eu lecionava estava relacionada à iniciação à pesquisa e na temática da sustentabilidade. E esse tema, meus queridos, me ganhou. Agora eu tinha 2 problemas. Não sabia mais trabalhar sem a pesquisa e sem o tema da sustentabilidade. Mas com a sugestão dessa minha querida amiga ficou fácil. A escola havia acabado de passar por uma reforma de ampliação. Hoje somos a maior escola da rede, mais de 2.000 alunos. São 5 horários de recreios, almoço para as crianças do contraturno, então vocês já imaginam a quantidade de resíduos produzidos nessa escola. Então eu elaborei um planejamento articulado à pesquisa, à sustentabilidade e à parte da cultura digital. Como eu sabia que a escola não era tão aberta a coisas novas, eu procurei primeiro a gestão da escola e perguntei se poderia propor um planejamento diferente. E o diretor da época disse que se eu tivesse uma boa justificativa, por que não? E eu meio que já tinha, Então, esse empecilho já estava ok. Porém, um mês depois de aula, veio a pandemia. E eu saí de docente auxiliar para auxiliar os professores da pandemia. Mas nada na vida é em vão. Eu realmente precisava de um ambiente online, e-mail para os alunos, para poder trabalhar de forma como eu havia imaginado. E a pandemia meio que me adiantou uns 2 anos nesse sentido. Em um mês, nós havíamos aprendido a fazer sites do Google, diversas ferramentas e tudo que íamos aprendendo compartilhávamos com os professores através de formações online. O aprendizado foi enorme. Em 2021, voltamos à forma híbrida. Mais um aprendizado. Diversos cursos sobre ensino híbrido. Eu e essa minha amiga Mônica Wendhausen montamos um curso de formação através do nosso grupo de estudos. E fizemos formação para 4 escolas da rede. Dessa forma, eu já conseguia visualizar como eu faria com os meus alunos esse ano. Assim, eu fui tentando colocar em prática meu planejamento. Porém, como é a maior escola da rede, vocês imaginam que nós tínhamos 3 grupos de rodízio com os alunos. Grupo A, B e C. Cheguei no final do ano frustradíssima, pois, obviamente, eu não dei conta do planejamento. De certa forma, ele me deu a oportunidade de fazer um teste piloto. E é isso que eu aprendi nos meus anos de docente e regente. Chega no final do ano, você não utiliza o mesmo caderno de planejamento, Mas você ressignifica, vê o que deu certo, o que pode melhorar e vai melhorando a cada ano o seu fazer docente. Dessa forma, eu acredito, enquanto docente, que essa é a ideia que Freire traz, que o professor reflexivo necessita tempo para pesquisar, revisitar suas práticas, aprofundar os estudos. E assim, é possível que os docentes, ao desenvolverem práticas com pesquisas, poderão se tornar o quê? Professores pesquisadores. Assim, chamei a gestão da escola, apresentei o planejamento e o que não deu certo e propus um projeto de contraturno para o ano seguinte, e eles aceitaram. Em 2022, aguardamos a liberação da Secretaria de Educação para iniciar os projetos. Eu saí então da sala informatizada e assumi uma turma de contraturno. Mas o que a gestão não havia compartilhado é que naquele ano tiveram a brilhante ideia de unir os 2 projetos de contraturno da escola. O antigo Convidas, que funcionou até 2019, tinha uma professora responsável, sempre a professora do Laboratório de Ciências, e o Media Maker, que era teoricamente o projeto que eu havia proposto.
e deram um nome de temporário de tecnologia, comunicação e sustentabilidade. Cadê a pegadinha, professora? Então, eu não atuaria só na teoria, com pesquisas, né? Eu ia colocar literalmente a mão na massa, quer dizer, na horta da escola e na compostagem. Porque até ali eu trabalhava só com os resíduos recicláveis e de rejeitos, e com pesquisa. Enfim, aceitei o desafio e foi a melhor coisa que eu fiz. Aprendi muito esse ano e no final achei como eu faria a articulação de toda a temática da sustentabilidade com a parte da tecnologia. E me achei na educomunicação o respaldo teórico para isso. Mas, professora, como que funciona na prática a articulação entre o método de pesquisa, a alfabetização científica e a educomunicação? Então, a pesquisa que eu falo aqui não é uma pesquisa pedagógica, é uma pesquisa com um princípio educativo e científico. O professor Demo auxilia-me nessa discussão quando aponta que trabalhar para a pesquisa como princípio educativo é elevar o estudante a ser um parceiro de trabalho ativo, participativo, reconstrutivo, para que se possa fazer e fazer-se oportunidade, saindo da posição subalterna de pouco participativa, que usa a citação da Wendhausen também. Na experiência de 2014 a 2017, com práticas com pesquisas na escola adotiva, o diferencial do método do projeto é que as crianças escolhiam os temas de interesse de pesquisa. Dessa forma, fica fácil quando toda a escola trabalha com método. A pesquisa para a Demo é a base argumentativa, pois o segundo autor entra aqui o despertar da curiosidade, da inquietação, do desejo de descoberta e criação, sobretudo, a atitude política emancipatória de construção do sujeito social competente e organizado. A proposta do Educar pela Pesquisa tem a sua base na atuação dos estudantes no seu processo de aprendizagem. Para o Moraes, Educar pela Pesquisa tem como objetivo incentivar o questionamento dentro do processo de reconstrução do conhecimento. Mas o que eu fiz na sala informatizada, já que só eu trabalhava com a pesquisa na escola? Foi levar o método do PAC, que trabalha com 5 etapas: sensibilização, problematização, estratégia, que é a instrumentalização, a coleta de dados e os resultados. Para isso, o que eu fiz? Eu uso sempre o livro da professora Cristina Santos, da autora, Cristina Santos, chamado Eu Produzo Menos Lixo. Acredito que ele esteja classificado como um livro paradidático e que apresenta alguns subtemas no decorrer do livro. A linha do tempo da história do lixo, o início da industrialização, para onde que vai o lixo, se é lixão, a parte de decomposição, os eletrônicos, aterro sanitário, os problemas de enchente, lixos no oceano, a coleta seletiva, o destino correto dos resíduos sólidos e a questão do consumo consciente. Dessa forma, eu faço a articulação desses temas com pesquisa sobre os conceitos, porque aqui a ideia do projeto não era fazer aulas expositivas, mas usar um método da pesquisa com princípio educativo, em que os alunos são protagonistas e autores do seu conhecimento, para eles buscarem o conhecimento através de pesquisas na internet. Na prática educativa com pesquisa, é possível colocar crianças numa condição de protagonistas, ao participarem ativamente da pesquisa de conhecimento sobre questões e problemas de referência. Essa perspectiva se contrapõe à figura do professor como instrucionista. E o Freire corrobora com essa assertiva quando diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. E o mais valioso da pesquisa é que todos estão constantemente aprendendo uns com os outros. Parafraseando o Freire novamente, quem ensina aprende ao ensinar alguma coisa a alguém. E é dessa forma que a pesquisa com princípio educativo possibilita uma possível modificação nas práticas escolares clássicas, em que o papel do professor consiste numa prática conteudista. Depois de realizar as pesquisas, eu fiz a relação da teoria com a prática, realizando saídas de estudos, por exemplo, no Museu do Lixo, o Jardim Botânico, a Escola do Mar, junto com a ONG Parlem, na ONG chamada R3 Animal. Cada local faz relação com o subtema do livro. E a cultura digital foi essencial para a realização desse projeto, pois a possibilidade de compartilhar e socializar todo o trabalho realizado pelos estudantes durante o ano letivo. Na metodologia do projeto, além da pesquisa com o princípio educativo, que é o ponto inicial do projeto,
utilizava várias estratégias para usar as ferramentas digitais. Realizamos a instrumentalização dos estudantes no Google for Education, usando o e-mail institucional, o Drive, o Doc do Google, o uso de imagens livres de direitos autorais, como por exemplo o site Pixabay, o Canva para edição e produção de designs, vídeos, jogos, o aplicativo Anchor para produção de podcast, que chamamos de Podmedia HMZ. Todas as ferramentas foram apresentadas para que os estudantes desenvolvessem autonomia, protagonismo e autoria. A pesquisa para o demo é a base argumentativa, pois, segundo o autor, entra aqui o despertar da curiosidade, da inquietação, do desejo de descoberta e criação, sobretudo a atitude política emancipatória de construção do sujeito social, competente e organizado. A proposta do Educar pela Pesquisa tem a sua base na atuação dos estudantes no seu processo de aprendizagem. Para Moraes, Educar pela Pesquisa tem como objetivo incentivar o questionamento dentro do processo de reconstrução do conhecimento. A partir do momento que o conhecimento é significativo e internalizado pelos estudantes, existe a possibilidade de eles passarem esse conhecimento para outros estudantes da escola, que foi o caso do projeto, tornar os estudantes do projeto monitores. Assim a gente recebia alunos do ensino regular, com os professores que estavam trabalhando com esse tema, e os alunos do projeto podiam ensinar o que aprenderam para os outros estudantes. Colocamos então a mão na massa, ou melhor, no composto orgânico, e nas mudas de hortaliças que recebemos da Secretaria do Meio Ambiente e montamos a nossa horta na escola. Em setembro até novembro, cuidamos dela semanalmente, limpando, regando, e agora no final do mês, de novembro, os estudantes fizeram uma atividade com a nutricionista da escola para que pudéssemos colher as hortaliças e aprender um pouco sobre higienização e a parte nutricional. A compostagem também era realizada 2 vezes por semana a partir do dia que conseguimos uma carga de palha através da Secretaria do Meio Ambiente. Todas as atividades práticas eram iniciadas com uma atividade de pesquisa e registro e ficavam registradas no Google Sala de Aula. Todo o registro era transformado em produto final, um template no Canva, que podia ser postado no Instagram, um cartaz para sinalizar as lixeiras da escola, para trabalhar a questão dos resíduos recicláveis e rejeitos, assim como os roteiros produzidos pelos estudantes para gravar os podcasts. Os episódios foram organizados por tema, para socializar cada parte do projeto, que era concluído: gestão de resíduos, horta escolar, compostagem e ecopontos. Eu, obviamente, já tinha um conhecimento prévio. Já havia pesquisado alguns conceitos com as turmas em 2021. Mas como o projeto desse ano foi diferente pela questão da prática, eu aprendi muito com os estudantes. Pois no início eu estava ficando frustrada, mas claro, eles não tinham experiência em um planejamento com pesquisa, estavam acostumados com aulas expositivas. E eu sempre falava para eles: imagina vocês, já não tem aula no período regular? Imaginem chegar no contraturno com mais aulas assim, dessa forma. O projeto era o único que acontecia de segunda a sexta por um período inteiro, manhã e tarde. Durante o ano, fui percebendo que eles ficavam cansados por ser um período inteiro e que se perdiam na internet, nas pesquisas. Quando eu via, eles estavam jogando, achando que ali era espaço para aula livre. Fora os estudantes que estavam ali porque as famílias os inscreveram e eles não estavam ali pelo interesse do tema. Com o passar do tempo, fui chamando as famílias para conversar, fazendo reunião com a gestão da escola e as coisas foram se encaminhando. Foram ficando os que realmente gostavam do tema. As sementes foram plantadas. Quando escutava de alguns estudantes que quase ficaram de castigo porque chamaram a atenção da mãe quando ela ia jogar o óleo de cozinha na pia, outro chegou à conclusão de que a lixeira do seu condomínio estava errada, porque tinha uma de orgânico e outra de reciclado, mas o orgânico na verdade era rejeito. E eu lembro que ele ficou muito indignado, ou seja, as catarses estavam sendo realizadas. Para Freire, ele aponta que a curiosidade como um ato intrínseco da construção do conhecimento e que para o autor essa relação é dialógica, pois enquanto o professor ensina, ele também aprende, mas chama a atenção de que a prática docente não deve se resumir às curiosidades dos estudantes, mas afirma que a dialogicidade não nega a validade dos momentos explicativos, narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e os alunos saibam
que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que o professor e os alunos assumam epistemologicamente curiosos. Está na página 86. O meu aprendizado com essa experiência é o olhar respeitoso para os educandos e com a criança. O tempo todo eles são movidos pela curiosidade, pelo questionamento, por dúvidas. E nós educadores estamos ali para ressignificar. Pois às vezes o que vem da prática social é algo que ele ouviu ou aprendeu com alguém. Nem sempre é um conhecimento científico. Não que o aprendizado obtido lá pela avó deva ser desconsiderado, jamais. A questão é que a avó aprendeu, tem o conhecimento, mas o porquê que algo é daquele jeito ela não vai saber explicar, e está tudo bem. E quando a criança tiver o conhecimento científico, ela vai ressignificar. Quando a avó ensina que para fazer um bolo crescer é necessário fermento, na escola a gente ensina a reação química. A aprendizagem se torna significativa. E essa deveria ser uma das prioridades da escola. Quando o Freire corrobora com essa reflexão, quando ele escreve que é por isso, repito, que ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. Ensinar e aprender tem que ver com o esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando como sujeito na aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor ou professora deve deflagrar. Quando Freire menciona que algo dificultava a prática do exercício da curiosidade, era ser um educador opressivo, e que essa falta do exercício da curiosidade é que faz com que seja realizada o ensino mecânico, que resulta de uma aprendizagem não efetiva. Nas palavras de Freire, o exercício da curiosidade implica a construção ou a produção do conhecimento do objeto, que implica o exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de tornar distância do objeto, de observá-lo, de determiná-lo, de incidi-lo, de cercar o objeto ou fazer essa aproximação metódica, sua capacidade de comparar e de perguntar. Freire também diz que não existe pesquisa sem ensino e ensino sem pesquisa. São fazeres incorporados um ao outro. A pesquisa para ele é conhecer o desconhecido e informar a novidade. Atualmente a escola criou um comitê de professores voltados para ações de educação ambiental. Esse coletivo está realizando reuniões a fim de pensar, planejar e articular intervenções que possam tentar resolver as demandas da escola e incluir a discussão no PPP da escola, além de cuidar da gestão da escola, da implementação das políticas de separação e reciclagem dos seus resíduos e assim implementando um projeto de escola chamado Erondina Lixo Zero. Obrigada a todos que ouviram até aqui. Quero dizer que foi muito gratificante realizar esse projeto esse ano e que eu já estou fazendo adaptações nele para levar para outra escola da rede. Fico à disposição de todos, caso haja alguma dúvida. E para os alunos das licenciaturas, fica aqui uma dica. Nunca uma leitura de um autor na época da graduação vai ser em vão. Algum momento da prática de vocês em sala de aula, como docentes, vocês vão conseguir fazer essa relação. Se formem, continuem pesquisando, estudando, se apropriando dos conhecimentos que farão a diferença na sala de aula. Pois lembrem-se que nossas conquistas são com elas, com as crianças. Um abraço a todos. Eu vou deixar aqui mais uma citação do Freire. Como professor, devo saber que sem curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Um abraço. O episódio de hoje teve a honra de ter como convidada a professora Mônica Dias, que atuava na Escola Básica Professora Erondina Medeiros Zeferino e atualmente atua na Escola Básica Beatriz de Souza Brito, ambas na Rede Pública Municipal de Florianópolis. Ela apresentou uma das subseções da sua dissertação intitulada Trilhando os Caminhos do Saber, da formação inicial da docência do ingresso na graduação. Edição por Lisiane Souza, estudante do curso de Pedagogia, monitora da disciplina de Didática.
Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse podcast. Fique atento aos próximos episódios e continue ousando!